Olá, bem-vindos de volta. Vamos desovar mais um pouco de Platão, que está retido aqui. O meu canal está com uma constipação platônica. Temos que nos livrar. Estamos tomando um laxante virtual e vamos comentar tudo que está pendente aqui. Na verdade, não vai dar para fazer tudo hoje, mas eu estou me livrando de várias coisas pendentes hoje, né? Principalmente diálogos e textos mais breves que podem ser comentados em vídeos mais curtos, como este aqui. O tema deste vídeo aqui é o Menon, que é um diálogo platônico. Vou fazer a leitura e o comentário para vocês. O filósofo volta a discutir o tema da virtude, principalmente a questão sobre se a mesma pode ou não ser ensinada. A virtude é assim comparada ao conhecimento em geral, o que faz Platão voltar à sua hipótese da reminiscência. Em tudo, o Menon não pareceria trazer muita novidade ao panorama da filosofia platônica, se não fosse pelo seu desfecho, de que já trataremos. Então, esse tema é muito recorrente na filosofia platônica. A virtude pode ser ensinada, a virtude é areté, né? A areté pode ser ensinada ou não, pode fazer parte da paideia, né, da educação grega, ideal da educação grega, ou não. Né? O Platão está sempre voltando para esse tema, é uma obsessão dele, né? Porque faz parte do trabalho dele, inclusive, né? Uma coisa essencial. Antes, porém, convém verificarmos algumas passagens relevantes como esta. Diz o Menon, né? Aqui é a leitura do texto direto do Platão. Tá? Há alguns que julgam ser o mal um benefício, ao passo que outros estão cientes de que produz dano. Sócrates, e achas que os que julgam ser o mal um benefício sabem que é mal? Não o acho de modo algum. Fica evidente que aqueles que ignoram que o mal é mal não o desejam, mas apenas os que supõem ser o bem, ainda que realmente seja o mal. A conclusão é que aqueles que o ignoram e o julgam bom estão efetivamente desejando o bem, não é assim? Ao menos é o que se apresenta como provável. Nesse caso, é para mim presumível que aqueles que, como afirmas, desejam o mal e julgam que o mal causa dano a quem dele se assegura, estão cientes de que serão objeto de dano por parte dele, necessariamente, mas não consideram que aqueles que são objetos de dano são miseráveis na medida do dano que experimentam. Também isso ocorre necessariamente. E os miseráveis estão fadados ao infortúnio? Penso que sim. Ora, há alguém desejoso de ser miserável e infortunado? Suponho que não, Sócrates. Então, na verdade, isso aqui é uma coisa que o Platão usa constantemente, a referência do bem. Né? Todo mundo quer o bem. O bem é a categoria inescapável. Então, mesmo aquele que quer o mal, ele quer um mal que ele acha que é bom, em alguma medida, senão não estaria buscando isso. Né? Voltando ao meu comentário, né? A escolha pelo mal não pode ser compreendida racionalmente, porque nunca é uma escolha racional. Mas isso só pode ser compreendido com a observação de dois fatores. Primeiro, que a vontade é livre para fazer uma escolha irracional. Do contrário, a vida de um ser ignorante como o ser humano seria impossível, porque ele não pode agir se não tiver uma opinião, a imagem da verdade ignorada. Segundo, que essa soberania do livre-arbítrio pode ser conscientemente usada para disputar o poder da autoridade divina. O que significa, em última análise, que se Deus ama, a única vitória possível ao mal é a recusa deliberadamente irracional do bem. Essa escolha jamais poderá ser justificada racionalmente. De novo, estou repetindo a mesma coisa. Mas não é que aquele que rejeita o amor divino deseja a sua própria miséria. Antes, aceita essa consequência porque deseja que a sua própria vontade se sobreponha à de Deus. E este desejo é superior ao desejo de não sofrer a consequência desta decisão. Não é racional. Então, quando você tenta entender, sempre começa a dar pau na sua cabeça. Sempre vai começar a dar pau na sua cabeça. As pessoas que rejeitam o amor não são compreensíveis, porque o livre-arbítrio delas está no limite já do racional e entrando no caos, na irracionalidade, que, se essas pessoas mantiverem até o fim essa posição, vai ter que ser extinto através da aniquilação, não tem outra saída. Né? Mais adiante, Platão faz uma defesa tradicionalista dos costumes, mostrando que seu idealismo é responsável, mas também expondo a sua vulnerabilidade dentro da dinâmica da dialética do Ouroboros. Diz assim o texto. Sócrates. É de se presumir que, enquanto tivesse opinião correta acerca daquilo, que outra pessoa tivesse realmente conhecimento, revelar-se-ia um guia tão bom, sendo capaz de pensar a verdade ao invés de conhecê-la, quanto a pessoa detentora do conhecimento. Tão bom quanto ela, diz o Menon. A conclusão é que a opinião correta constitui um guia tão bom quanto o conhecimento no que tange à ação correta.
Esse ponto nos passou despercebido em nossa investigação sobre o que é a virtude, já que afirmamos que o conhecimento constitui o único guia da ação correta, quando descobrimos agora que também a opinião verdadeira constitui um guia, e o Menon responde assim parece. O problema é a origem da opinião correta. Ele vai dizer que é o costume e a tradição, e eu vou dizer não, é a inspiração do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te guia para você ter uma opinião correta que você nem entende qual é. Depois, um dia, talvez você até consiga entender. Por enquanto, Deus só te deu o desejo de escolher o bem, que você mesmo não vai entender por quê. Então aqui nós claramente temos uma disputa, né? Qual é a origem da opinião correta? A opinião correta é aquela que te coloca no bem que você ainda não entende qual é, ou por que é. Ok. O próprio Platão está admitindo essa hipótese. Ele que é a favor da episteme contra a doxa, ele entende que o ser humano tem que se guiar por opiniões na maior parte das vezes, não tem saída. Então nós temos que ter a opinião correta. Qual é o fundo da opinião correta? Ele vai falar, é a tradição e o costume. Eu vou falar, não, na verdade é Deus, que pode usar a tradição e o costume, assim como pode usar o que ele quiser, porque ele é que inspira a vontade pelo bem do jeito que ele quiser. Então é Deus a origem do gosto nosso pelo bem, tá certo? Para ficar bem claro. E de toda virtude também, né? Continuando. Aqui é o meu texto, né? Tanto a opinião verdadeira, doxa en alethes, quanto a opinião correta, ortodoxa, constituem uma concessão importante e rara de Platão ao dom de soberania. E um filósofo tão profundo não poderia deixar de observar a necessidade humana da opinião. Mas o que torna o Menon tão valioso espiritualmente e até surpreendente no panorama geral das obras platônicas é o seu poderoso testemunho a favor do discernimento. O filósofo assume explicitamente que toda virtude tem origem divina, não podendo, portanto, ser ensinada, mas somente contemplada e testemunhada. Só faltou Platão unir esse dado com sua observação anterior sobre a necessidade da opinião, para que fizesse a importante consideração de que a opinião correta ou verdadeira não é uma propriedade da coletividade, como um bem que possa ser transmitido e continuado entre as gerações, mas um dom divino produzido pelo relacionamento dos indivíduos com a divindade e do qual só participam as pessoas que desejam receber esse dom. Isso não foi dito, mas Platão já nos deu muita coisa. Por exemplo, esta próxima passagem. Sócrates, no que me diz respeito, não me importo com isso. Conversaremos com ele em outra ocasião, Menon. Presentemente, na hipótese de, ao longo de toda essa discussão, termos acertado em nossas questões e afirmações, foi descoberto que a virtude não é nem natural nem ensinada, mas a nós transmitida a partir de uma distribuição divina que não se soma ao entendimento dos seus receptores, a menos que houvesse alguém entre os homens públicos capacitado a produzir um homem público com base num outro. Distribuição divina é a mesma coisa que graça, ok? Para os cristãos, prestem atenção. E se existisse tal pessoa, dela poderia muito bem ser dito que é entre os vivos o que Homero diz ter sido Tiresias no mundo dos mortos, a saber que tão só ele preserva o entendimento, os restantes adejam como sombras. Do mesmo modo, essa pessoa aqui, no que concerne à virtude, seria uma coisa real comparada, por assim dizer, às sombras. Menon, julgo que o expressas excelentemente, Sócrates. Por conseguinte, de Sócrates, constate-se que o resultado do nosso raciocínio, Menon, é que a virtude, quando efetivamente chega a nós, chega com base numa distribuição divina. Excelente. Aqui o Platão tá indo longe, o rapaz está indo bem longe, bem legal. Bom, muito bom. Com esse desfecho, o Menon se tornou, pelo menos até agora, a única obra platônica que eu poderia subscrever sem reservas em sua essência, pela sua conclusão principal, ainda que o filósofo não tenha dito tudo o que eu entendo ser pertinente ao tema. E eu, obviamente, acho que aqui é Platão mais perto de Sócrates do que nunca, assim como na Apologia de Sócrates. Então, se você pegar Platão, todas as notas que eu dei, as mais superiores, né, as mais elevadas, têm a ver com a filosofia socrática, e as menos têm a ver com a filosofia platônica pitagórica, órfica, gnóstica, etc. Nota 6.0, Calaquendi, humildade 7, soberania 7 e discernimento 8, que no Platão é raríssimo, tá? Então aproveitem o Menon, tá bom? Se você quer ler aí um diálogo platônico, mas você está com medo do gnóstico, né? Você está com medo de achar gnóstico debaixo da cama, e deveria ter mesmo, porque o gnosticismo é uma peste, é uma praga, né? Que empesteia a filosofia inteira. Tá aí o Menon, tá bom? À disposição de vocês, um excelente diálogo com excelentes conclusões. A gente fica achando que o Platão vai dizer que a virtude pode ser ensinada, porque ele precisa disso, de certo modo, para justificar as intenções dele. Mas isso ele vai fazer só na República, depois. Tá? Ou nas leis, né? Aqui ele já está assumindo a origem divina da virtude. Tá bom? Praticamente defendendo a graça, inclusive, né? A vida pela graça. Dizendo que é uma dispensa, né, da divindade, enfim.
É isso. Muito obrigado a todos que tenham assistido. Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado. Tchau, tchau.